aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E o iOS 18 vai ser, sem sombra de dúvidas, a maior e mais revolucionária atualização do iOS em mais de uma década. Deixa eu te explicar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir pra você dar uma olhadinha no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, é o @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo lá no Insta todos os dias, principalmente nos stories, sobre mundo Apple, tecnologia, mas eu também mostro muito do meu dia a dia, da minha rotina, como é a vida de um youtuber. Galera, tem muito conteúdo super exclusivo que só aparece lá no Insta, não vem pra cá no YouTube. E você tá perdendo. Então, dá uma olhadinha lá no @DanielAboutTech no Instagram, me segue e me dá essa moral. Bom, se você usa iPhone, com certeza você já percebeu que toda atualização do iOS, por mais que seja uma grande atualização anual, acaba sendo muito parecida com a atualização anterior. A gente não vê muita mudança ano após ano. Tipo, o iOS 12 é mais ou menos a mesma coisa do iOS 13, que é a mesma coisa do 14, do 15, 16, 17... acaba sendo tudo muito parecido, né? A gente vê aí algumas mudanças, por exemplo, novos papéis de parede, a gente vê mudança na tela de bloqueio, na biblioteca de aplicativos, às vezes nos widgets, mas na prática acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, né? A gente não vê muita novidade. Para falar a verdade, a última grande mudança do iOS aconteceu há mais de 10 anos no iOS 7, isso aí em 2013. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo talvez é novo demais até para lembrar disso, né? Mas o iOS 7 foi uma grande revolução. Ele trouxe uma mudança total do ponto de vista de design. Então, os aplicativos, todas as interfaces, animações, muito do que a gente tem no iOS até hoje veio do iOS 7. E foi realmente uma mudança drástica, né? Do iOS 6 para o 7. Então, em uma atualização, tudo mudou no iPhone. E realmente foi uma mudança muito perceptível. Todo mundo queria atualizar o seu iPhone para o iOS 7 para ter essa novidade. E quando saiu, que todo mundo atualizou, a sensação era que você tinha um novo iPhone do dia para a noite, simplesmente assim, com uma atualização. E é exatamente isso, só que de uma forma um pouco diferente, que a gente vai ter agora no iOS 18, que vai ser lançado semana que vem na WWDC 24. E galera, a grande razão dessa mudança, dessa revolução, dessa novidade do iOS 18 é só uma. E ela tem a ver com inteligência artificial. Todo mundo fala sobre inteligência artificial hoje, a maioria de nós usa no nosso dia a dia, principalmente depois do ChatGPT, né, que furou a bolha e fez com que a inteligência artificial fosse tópico do nosso dia a dia, das nossas conversas com amigos, familiares e também nos ambientes de trabalho. E claro que a Apple não ia ficar de fora disso. Só que a grande questão é que a percepção da Apple para a inteligência artificial é um pouco diferente dos concorrentes. É um pouco diferente do ChatGPT, do Gemini e de várias outras plataformas de inteligência artificial. Então, ao invés de fazer aquelas funcionalidades que chamam muita atenção, incríveis, mirabolantes, com aquelas super criações que a inteligência artificial faz, a utilização de inteligência artificial para a Apple no seu sistema operacional tem muito mais a ver com utilidade. Tem muito mais a ver com você utilizar o seu iPhone da mesma forma que você já utiliza, só que de uma forma muito mais inteligente, mais rápida, mais otimizada, mais prática, mais útil. É trazer realmente utilidade, muito mais utilidade, para o iPhone e para o iOS através da inteligência artificial. Mas como assim? Em termos práticos, como é que isso vai funcionar? Galera, a Apple enxerga a inteligência artificial no iOS 18 em duas formas. A primeira delas, através da Siri, ou seja, deixando finalmente a Siri inteligente e sendo um assistente virtual de verdade. Muita gente inclusive está chamando a Siri no iOS 18 de Siri 2.0 ou nova Siri, porque vai ser realmente uma revolução na Siri. E a outra parte é utilizar a inteligência artificial dentro de aplicativos, tipo Safari, fotos, notas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Começando sobre a inteligência artificial na Siri, como é que a Apple vai deixar ela muito mais inteligente, porque todo mundo sabe que a Siri já está aí há muito tempo, né? A Siri foi lançada em 2011, no iOS 5, no iPhone 4S, faz muito tempo. E ela tinha muito potencial, mas não atingiu esse potencial. Afinal de contas, praticamente ninguém usa a Siri no seu dia a dia hoje em dia. Mas com o iOS 18 isso tende a mudar. A ideia, galera, é que a Siri se torne tão inteligente a ponto que você consiga usar ela como um assistente de verdade. É como se fosse uma pessoa
que está operando o seu iPhone. Então a Siri ela vai conseguir rodar vários comandos ao mesmo tempo, ela vai conseguir navegar no seu iOS e ela vai conseguir fazer atividades e tarefas dentro de aplicativos. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você está com o seu iPhone, você está vendo que ele está com pouca bateria, mas você precisa que a bateria dure até 9 da noite quando você chegar em casa. O que é que você pode fazer no iOS 18? E isso é apenas um exemplo ilustrativo, tá, galera? É chegar e falar com a Siri, por exemplo. Siri, minha bateria vai durar até 9 da noite? E aí a Siri vai fazer o quê? Utilizar inteligência artificial, machine learning, ver os seus padrões de uso naquele horário do dia, e essa parte da inteligência, e falar, Daniel, pelo seu uso não vai durar até 9 da noite. E aí você pode chegar e falar o quê? Então faça durar. E aí a Siri vai ativar um modo pouca energia, pode, por exemplo, desativar os dados móveis, desativar notificações, atualizações de segundo plano e várias outras coisas para garantir que o iPhone chega até 9 da noite com bateria. Novamente, esse é apenas um exemplo que seria muito interessante se acontecesse, mas que vai dar uma dimensão do que a Siri poderá fazer no iOS 18. Não vai ser mais apenas aquela Siri que você só pode dar certos comandos específicos, senão ela não entende. Não, vai ser uma Siri que ela vai compreender, que você vai poder conversar, que você vai poder perguntar, ter uma resposta, falar de novo e ela vai tomar uma ação, por exemplo. Então, realmente como se fosse um assistente, uma pessoa que estivesse ali com o seu iPhone fazendo as coisas que você precisa que ela faça para você ganhar tempo, produtividade e para que você não fique fazendo 10 mil comandos manuais no seu iPhone. Vai ser uma coisa sensacional, galera. E a outra implementação de IA no iPhone, como eu falei, que é no caso de IA dentro de aplicativos, é, por exemplo, dentro do app Fotos. Então, a IA vai poder editar, manipular, arrumar as suas fotos de forma automática, né? Como a Samsung já faz, né? Nos seus lançamentos mais recentes. Vai estar dentro do Safari também, vai estar dentro do aplicativo Notas, onde, por exemplo, você pode estar participando de uma reunião, de uma palestra, por exemplo, e aí você vai poder fazer uma gravação de voz dessa reunião ou dessa aula. Dentro das notas já vai gravar, já vai criar a transcrição, ou seja, em texto, pode editar esse texto, pode te dar um resumo desse texto se você quiser, e ainda, caso seja, por exemplo, uma aula de matemática, vai poder ainda resolver fórmulas matemáticas dentro das notas, porque isso é uma nova funcionalidade que vai chegar também, a possibilidade de entender e resolver equações matemáticas dentro do aplicativo Notas. Esses são apenas alguns exemplos de utilização de IA dentro de aplicativos no iPhone. Além de todas essas novidades relacionadas a IA, o iOS 18 também vai trazer novidades de design e algumas funcionalidades no aplicativo Ajustes, nos ajustes do seu iPhone, que é gigantesco, né? Tem milhões de configurações lá dentro, e também na central de controle. A gente já vem ouvindo aí há muitos anos uma atualização da central de controle, parece que agora finalmente vem. E eu sei que tudo isso é maravilhoso, incrível, sensacional, mas a gente precisa botar o pé no chão um pouquinho, voltar para a realidade, porque nem tudo são flores, né? Então, primeiro, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês são rumores extremamente embasados, são rumores muito concretos, que vêm realmente dos vazadores, né, os leakers, como a gente chama, mais confiáveis, né, do mundo Apple. Então assim, é praticamente certo, já é 90% certo, a gente já está em cima do lançamento do iOS 18, né, já é semana que vem, mas ainda são rumores. Com certeza vai ter IA, com certeza vai ter tudo isso que eu estou trazendo para você, mas uma coisinha ou outra pode variar, né? Como isso vai funcionar de fato, pode variar. Outra coisa que é super importante, as funcionalidades mais complexas, principalmente relacionadas a IA, elas não vão chegar de cara na semana que vem no beta 1 do iOS 18. Então elas podem chegar apenas em setembro, com o lançamento do 18.0 oficial. Pode ser que ainda não, pode ser que só chegue no final desse ano, pode ser que só chegue em 2025. Então essas novidades elas vão chegar, elas vão acontecer, mas elas vão chegar dentro do ciclo de vida do iOS 18, que pode levar alguns meses para acontecer, tá? Então não espere tudo já semana que vem. E outra coisa que é super importante e pode ser frustrante para você é que as principais funcionalidades de IA, as mais complexas, mais avançadas e as mais legais, não vão chegar para todos os iPhones. Então, deixa eu te explicar. O iOS 18, ele vai ser compatível sim
pelo menos, no mínimo, com o iPhone 11 em diante. Talvez até com o iPhone 10S e 10R, a gente ainda não sabe. Mas do 11, com certeza, em diante. Então, muitos iPhones vão receber o iOS 18, inclusive iPhones mais antigos. Mas, com certeza, as principais funcionalidades, as novas, as que a gente mais quer, não vão chegar para esses aparelhos mais antigos, vão chegar apenas para a linha 15 Pro e para a linha 16. E algumas delas mais específicas ainda, talvez as melhores, apenas para a linha 16 Pro, por uma questão de processamento e por uma questão de marketing também. E a mesma coisa serve quando a gente está falando sobre o iPad e o Mac, que a gente também vai ter novidades de IA para o iPadOS e para o macOS. Essas funcionalidades só vão rodar nos dispositivos com chip M1 em diante, ou seja, com o Apple Silicon. Então M1, M2, M3, agora a gente já tem M4. E a mesma coisa, as principais só vão chegar nos aparelhos mais atuais. Então é aquela coisa que a Apple sempre faz e sempre sabe fazer, e é por isso que é uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Então ela vai forçar você a comprar, a fazer o upgrade e a comprar os aparelhos mais atuais, caso você queira todas as funcionalidades. Então é basicamente isso. Esse é um resumão e uma espécie de uma análise realmente, né, do iOS 18 e do iOS como um todo, que tá chegando aí semana que vem. E galera, se você não quer perder nada, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like. Semana que vem eu vou instalar o beta no primeiro minuto que o beta sair, e eu vou te mostrar o iOS 18 em mãos, rodando, funcionando e todas as funcionalidades na prática, além, claro, das outras versões novas dos sistemas operacionais, do Apple Watch, do iPad, do Mac. Muito conteúdo incrível e único só aqui no Daniel About Tech Brasil. Então não se esquece de se inscrever e ficar ligado em todos esses vídeos. Semana que vem vai ser sensacional. Deixe seu feedback aqui. Muito obrigado por assistir até o fim. Mais esse vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.